Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel, eu trabalho com audiovisual há quase 20 anos e estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. No meu mais recente vídeo aqui do canal do YouTube, eu postei um clipe bem cinematográfico que eu gravei durante alguns dias de férias que eu passei com a Camila em Florianópolis. E prometi para vocês que eu ia fazer aqui uma análise técnica, explicar algumas coisas relacionadas à produção desse vídeo. E o tema desse vídeo é o seguinte: o segredo para fazer um bom vídeo cinematográfico, com essa cara de cinema. Quer saber que segredo é esse? Fica aqui comigo. E esse vídeo aqui é um oferecimento da Brasil Box. Brasil Box é a loja onde eu compro os meus equipamentos de câmera, lentes, notebooks, tudo que eu preciso para executar um trabalho com excelência, com qualidade, eu compro na Brasil Box. E é por isso que eu indico ela para vocês. Atendimento super atencioso, eles são honestos, corretos e se desdobram em mil para resolver as nossas necessidades aí do dia a dia. Então, se estiver precisando de equipamento, não deixa de fazer o teu orçamento com a Brasil Box. E vou te dar uma dica quente aqui, se tiver em dúvidas em qual equipamento comprar, saber preço, saber se cabe dentro do teu orçamento, se aquela lente ou aquela câmera é a melhor opção para a tua necessidade, manda um direct para a Brasil Box lá no Instagram. Manda uma mensagem lá que os caras vão te atender muito bem, pode ter certeza, ainda mais se tu disser que tu soube da Brasil Box aqui no meu canal do YouTube. O que caracteriza um vídeo cinematográfico? Muitas pessoas pensam que é o color grading, um LUT, uma cor que deixa ele com cara de cinema. Pode ser, ajuda, eu acho que ajuda sim. Muitos podem dizer que é ter barras, né? O pessoal adora bota barra em cima, bota barra embaixo, deixa o vídeo fininho assim e ele vai ficar com cara de cinema. Pode ser, né? O cinema popularizou o cinema scope, né? Que é esse ultra wide, assim, bem fininho, né? Mas não sei se é determinante, mas ajuda. Ok, ajuda. Pode ajudar um pouco também a dar esse look meio cinematográfico. Outras pessoas podem dizer que são transições ou que são determinados tipos de movimentação de câmera, né? Ou mesmo a galera fala muito em B-roll, tem que ter B-roll para ser cinema. Tem que ter B-roll para ser cinema? Não, até mesmo o cinema usa muito pouco B-roll, né? B-roll tem o B-roll, o que é o B-roll, pessoal? Vamos falar o que é B-roll. Vamos abrir o jogo. B-roll aqui no Brasil a gente chama de plano de insert, de plano de inserção. Né? B-roll quer dizer rolo B. O rolo B quer dizer que é um rolo que está numa câmera que não é a câmera principal, um rolo de filme, né? Isso vem da época que se filmava com película. Então existe a câmera A e a câmera B. A câmera B fica beliscando ali, pegando planinhos de detalhe, coisinhas mais secundárias. E a câmera A pega a ação principal que vai efetivamente contar o que está acontecendo no filme. Né? Então, mas aí se popularizou B-roll, tudo é B-roll hoje em dia. Eu já nem sei mais dizer o que é B-roll, porque a galera chama tudo de B-roll. Mas beleza, B-roll é fundamental para que se tenha um vídeo cinematográfico. Eu acho que ajuda também. Mas eu acho que tudo isso que eu falei até agora ajuda, mas não é o segredo, não é o principal. Mas então, Marvel, qual é? Eu quero saber o que é o principal, qual é o segredo para fazer com que o meu vídeo seja cinematográfico. Quando eu disser, vai parecer bem óbvio, mas as pessoas não se dão conta disso. O que é o cinema? O cinema é uma forma de expressão artística que se utiliza para se contar uma história. Então, para que a gente tenha um vídeo cinematográfico, a gente precisa contar uma história. Ah, mas precisa ter um narrador, uma locução em off. O meu vídeo tem uma locução em off ali, né? Mas é isso que é contar uma história? Não necessariamente. A gente se vale de artifícios narrativos audiovisuais para contar uma história. Então, a forma como a gente monta, da forma como a gente cria imagens e monta elas, é que faz com que o nosso vídeo seja cinematográfico. Mas, aí tu pode dizer, tá, Marvel, mas eu filmo lá meus vídeos e monto, então é vídeo cinematográfico? Pode ser, né? Mas tu efetivamente está contando uma história, ou tu simplesmente está registrando uma ação. Aquilo tem um propósito ou é gratuito? Toda história tem um propósito, ela tem um início, meio e fim.
Mas vamos nos ater aqui ao meu vídeo, ao vídeo que eu postei semana passada, ou melhor, nos últimos dias aí. Esse vídeo, ele tem duas histórias paralelas que se complementam, mas tem histórias. Ele está contando uma história. Muitas vezes, por exemplo, eu vejo, inclusive alunos meus do Filmmaker Pro, e vejo galera também do audiovisual, fazendo, isso acontece muito no fashion film, por exemplo. O fashion film, ele passa a ser um clipe de imagens descoladas, aleatórias, clipadas numa música, numa trilha. Ok, é um formato, mas eu acho que até mesmo o fashion film, ele fica mais atraente quando a gente conta uma história. Quando aquilo tem um propósito, quando inclusive a movimentação da modelo em frente à câmera tem um propósito, está a serviço de uma história. Está a serviço de quem? Da narrativa. Né? A narrativa é o principal quando se fala em vídeos cinematográficos. Tem que existir uma narrativa, tem que existir meio e, né, tem que existir, ou melhor, tem que existir início, meio e fim. Tem que contar, a gente tem que estar transmitindo alguma história. Tem problema, então, eu fazer um videoclipe super clipado que necessariamente não tem um propósito a não ser a modelo se querendo para a câmera? Não, não tem problema nenhum. É uma estética, é um tipo de vídeo. Eu, particularmente, acho que tudo merece um propósito, tudo merece uma história, tudo é uma história. A gente precisa contar histórias com os nossos vídeos. Isso se aplica a qualquer coisa. Um vídeo de culinária, um fashion film, um institucional, um comercial, tudo tem uma história. E dá para fazer vídeos descolados e bacanas e chamar a atenção das pessoas? Eu acredito que até chame mais a atenção das pessoas quando tem um propósito, quando tem uma história. E o segredo, Marvel, qual é o segredo para que um vídeo tenha esse aspecto cinematográfico? Para mim, o principal é uma decupagem de planos que te ajude a contar essa história. A gente acha que contar a história é alguém falando para a câmera, que contar a história é um narrador contando uma história. Não, a forma como a gente filma, a forma como a gente monta, conta uma história. Deveria sempre contar uma história? Tem que contar sempre uma história. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Eu vou explicando para vocês o que eu quero dizer com relação à decupagem de planos, criar uma decupagem de planos, ou contar uma história através da câmera, com a utilização da câmera. Câmera sendo o elemento principal que costura essa história, que monta essa história, que cria essa história. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Marvel, existia um roteiro para esse vídeo? Não. Não existia esse roteiro. A gente estava nesse apartamento, tirando alguns dias de férias, o lugar era muito bonito, tinha um trapiche perto, o condomínio é muito bonito também. E aí o que a gente fez? O que eu falei para Camila? Falei, Camila, vamos criar uma historinha aqui, que é o seguinte. E aí eu dei um norte para ela que a gente criou ali na hora. Criei a movimentação dela, que vai aparecer, que eu vou mostrar para vocês. Inclusive assim, né, se você não sabe do que eu tô falando, você pode voltar aí, dar um pause aqui nesse vídeo, volta lá no vídeo anterior do canal, assiste a esse vídeo e depois volta aqui, tá? Se tu não souber do que eu tô falando, se tu ainda não assistiu esse vídeo. Então assim, não tinha nenhum roteiro, eu criei uma movimentação e a ideia principal era: Camila, vamos fazer com que tu seja a personagem principal dessa história, que é uma mulher que está num apartamento e tal, tá ali meio se arrumando para dar uma volta na rua e aos poucos a gente vai revelar para o público espectador aonde que ela vai chegar, que é na beira da praia, que é ver o pôr do sol no mar, né, na beira da praia. E eu fui costurando isso com uma movimentação que a gente foi criando na hora, em função de que, assim, isso não é um job, eu não tinha um cliente, então a gente foi, eu fui imaginando a movimentação dela e fui decupando os planos na cabeça e executando na hora. Mas vamos lá, por exemplo, aqui o vídeo começa com um reflexo da água no teto, que eu achei muito legal, então tem uma questão estética também, a gente tem que estar atento a isso também, sabe? Atento às coisas que tu acha bonito, assim, tu bate o olho, dá uma olhada pelo ambiente. Quando tu vai abrir um plano, tu abre a tua câmera, tu vai filmar alguma coisa, olha o ambiente, olha se tem o que é mais bacana, o que mais chama atenção. Esse reflexo da piscina no teto estava me chamando muita atenção, achava muito bonito, estava achando muito bonito. Então por isso que eu quis começar ele com esse tilt down aqui, descendo do teto para
para Camila. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, antes eu estava vendo ali o enquadramento que eu ia fazer e a Camila estava se arrumando, olhando para o reflexo dela na porta, é uma porta de vidro, então ela estava olhando para o próprio reflexo e arrumando a roupa. Eu falei, show, é isso mesmo que você vai fazer. Por quê? Porque eu precisava que alguma coisa acontecesse, que tivesse alguma ação que desencadeasse o início do filme ali, do vídeo. Então eu falei, beleza, tá super natural, é isso mesmo, tá te arrumando para sair, não é? Beleza, é exatamente isso essa história que a gente vai contar. É lógico que eu tô falando que a história é ela, uma mulher que está saindo em direção ou melhor, que está saindo do seu apartamento indo em direção ao pôr do sol da praia. Beleza, isso é uma parte da história. A outra parte da história é que esta mulher, ela está pensando, refletindo sobre a vida dela. E aí é que entra a narrativa, a narração, que a Camila tem um off durante todo o filme, que é um texto do Mário Quintana que ela dá, e é exatamente isso que essas duas histórias se complementam, né? Então, é ela fazendo essa jornada, quase que uma jornada, né? Essa saída do apartamento até a beira da praia para ver o pôr do sol, um momento super contemplativo e ela tá sozinha ali, ela não tá com mais ninguém, né? Tipo, é um momento dela, é um momento de reflexão. Então é isso essa é a ideia que a gente quis passar. Então, enfim, voltando ali para a questão estética, gostei muito do reflexo da piscina, começamos ali. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Começamos a decupar as ações, a dividir as ações em diferentes enquadramentos, para que esses diferentes enquadramentos ajudem a contar a história, nos coloque, que cause uma sensação de imersão, que traga o espectador para dentro do vídeo. O que a gente tem aqui? Então eu tenho ela, a minha câmera desce naquele tilt down que eu falei, e ela se dirige até a borda da piscina, numa ação ali de olhar o dia, para ver como é que está o tempo, para sentir o ar, para escutar o barulho da praia, para se inspirar, para preparar a saída dela, né? E aí o que acontece? Ela sobe na borda da piscina. Então, existe uma ação que sai um pouquinho do natural, né? Eu tenho ela subindo a borda da piscina. O que eu fiz isso? Eu tentei valorizar essa ação. E eu valorizei essa ação decupando. Então, eu corri com a câmera, estou trabalhando dentro daquela regra dos 180 graus, corri a câmera para cá, para cima da borda da piscina, fechei nos pés dela para ter esse detalhe. É isso que eu falo que é o segredo para ter um vídeo cinematográfico, um vídeo cinemático. Essa decupagem que ajuda a contar a história. A câmera, se vocês prestarem atenção, a partir desse momento a câmera começou a conduzir o olhar do espectador para onde eu queria. Então eu quero valorizar essa ação, então eu fechei o quadro, caí ali, fechei nos pés dela e tenho ela subindo ali na borda da piscina. E reparem num detalhe importante aqui, sempre que a gente está criando essa decupagem, principalmente quando a gente está trabalhando com uma câmera só, que era o meu caso, isso eu queria salientar para vocês, essa questão do vídeo cinematográfico, eu estou falando de linguagem cinematográfica, eu estou falando de enquadramento, de narrativa, tu não esquece acessórios, qualidade de câmera, tudo, tu pode fazer isso com qualquer câmera, tu pode fazer isso com o celular, a mesma movimentação que eu criei tu pode criar com o teu celular, não tem problema se tu não tem uma câmera de cinema, não tem gimbal, não tem nenhum acessório a mais, nada bizarro, caro, expensivo, nada, tipo, simples, né, cinema é simples. A não ser que tu vai fazer o filme dos Transformers, aí ele passa a ser um pouco mais complicado. Mas essa narrativa simples e é tranquilo, não te estressa, tá? Mas um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. A Camila, quando ela subiu a primeira vez, ela subiu e ela ficou nas pontas dos pés, assim, ela deu aquela espichada, assim, levantada na ponta dos pés, que foi, eu não sei por que ela fez aquilo, ela fez para se meio espreguiçar, para alongar a perna, ou
por um... Ah, aí ó, ela fez para espiar a praia. Porque a praia é logo ali, então ela subiu e ela levantou assim para espiar a praia. Boa, Camila, tu vê, nem eu sabia disso. Mas eu aproveitei isso que ela fez, e ela fez, eu repeti esse take umas 2 ou 3 vezes, e ela fez isso na primeira no plano aberto. Eu falei, repete. Por que eu pedi para ela repetir? Porque isso me ajuda a linkar com o plano seguinte. Então eu tenho uma ação que é ela subindo, ela sobe na beira da piscina, beleza. Aí depois o próximo plano já é do rosto dela num plano médio, onde eu estou mais afastado, meio em tele, né? Mas aí se eu decupar desse, ia ficar errado? Não ia ficar errado. Mas é genial, eu não estou dizendo que eu sou genial, porque não fui eu que inventei isso, mas é muito legal tu criar artifícios que conectem uma ação em outra ação, para dar essa sensação de continuidade, para mostrar para o espectador que aquilo ali não teve corte, só está conduzindo o espectador pela ação. Sabe quem é que fazia muito isso? Existia uma série antiga, a gurizada mais nova não vai lembrar disso, tá? Mas, duvido que tenham sido eles que tenham inventado isso, tá? Mas eu lembro muito de perceber isso quando eu era jovem assistindo essa série. Eu percebia isso, me chamava muito a atenção. A série se chama Seinfeld. Famosíssima, né? Fez tanto sucesso quanto Friends na época, assim, fez muito sucesso. E o diretor, ou o diretor de fotografia do Seinfeld, ele era muito esperto, ele fazia muito isso. Ele pegava um personagem, a câmera estava acompanhando um personagem, e ele inventava uma determinada ação qualquer para ajudar a conectar um enquadramento no outro. Então, por exemplo, eu lembro de uma cena de um personagem que entra no elevador e ele faz alguma coisa, sei lá, ele tira o chapéu e passa a mão na cabeça. Beleza? E aí ele está num plano aberto. Quando ele pula para dentro do elevador, num plano fechado, por exemplo, o personagem está terminando de fazer a mesma ação. E isso vai ajudando a conectar um take no outro. Então é um bom artifício para a gente ficar atento e criar esses pequenos detalhezinhos, essas pequenas ações, esses caquinhos de ação que vão conectando um plano no outro. Ó, vocês viram? Ó, ela ficou na ponta dos pés. A Camila acabou de me dizer agora que ela fez isso para enxergar a praia. Ó. Vou botar de novo para vocês aqui. Viram só? Isso é uma ação que foi filmada em momentos diferentes, mas a gente manteve o caquinho, o detalhe, para que os takes se conectassem, como eu havia falado. Vamos ver. Ó, aqui outro exemplo dessa decupagem que ajuda a contar a história. Então, a Camila foi lá, olhou o mar e resolveu sair. Beleza, vou até o mar. Aí eu tenho ela, eu optei por cair para dentro do apartamento, tenho ela saindo da borda da piscina, vindo para pegar a bolsa e o óculos. Ok, ela poderia pegar essa bolsa e o óculos nesse mesmo plano aberto e sair de quadro e ir para a beira da praia. Não tem problema. Eu ia estar prejudicando a história? Não. Ela pegou as coisas dela, você pegou a bolsa dela e saiu. Mas o fato de eu fechar o enquadramento, criar uma movimentaçãozinha, fazer o óculos e a bolsa entrarem em foco exatamente no momento que ela pega, deixa muito mais cinemático, deixa muito mais cinematográfico. E o que eu estou fazendo? Estou conduzindo o olho do espectador para onde eu quero, para aquele detalhe, e fazendo com que a câmera ajude a contar a história. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando... Ó, aqui é a mesma coisa. Aí vocês vão ver que essa decupagem de planos, que nada mais é do que dividir a ação dela em diferentes enquadramentos para ir conduzindo. E aí isso não só ajuda a contar a história, como deixa o vídeo mais dinâmico, faz com que a atenção do espectador fique sempre no vídeo, porque se eu faço apenas um registro, que é deixo a câmera em registro e deixo a Camila passear na frente da câmera,
eu não interfiro, eu não conduzo o olhar do espectador, o que que acontece? O vídeo fica monótono, e quando o vídeo fica monótono, o espectador perde o interesse no vídeo. Então por isso que eu fui quebrando o vídeo em diferentes enquadramentos. E, muito importante, buscando enquadramentos bonitos, que sejam interessantes, que deixem o vídeo esteticamente mais legal também. Tudo dá errado, Então essa acontecem câmera que está coisas por tão trás maravilhosas da plantinha, que jamais ter... ela deixa de ser óbvia, essa câmera, né? Porque eu poderia cair por cima. Ah, essa plantinha está me atrapalhando. Não, vou cair para frente da plantinha. Não, deixa a plantinha sujar o quadro. Joga o foco lá na Camila, mas deixa a plantinha ficar desfocadinha em primeiro plano, fica legal, fica interessante. acontecido se tudo tivesse dado certo. Ó, a mesma coisa aqui. E eu tenho um traveling, que é essa movimentação da câmera, essa movimentação horizontal da câmera aqui, correndo para o lado, que normalmente a gente vai fazer ou com um traveling, com um ligeirinho, ou com um slider, alguma coisa assim, ou até com gimbal, dá para fazer. Fiz na mão, pêndulo, aula de técnica de câmera na mão do Filmmaker Pro, tem isso lá. Então, ó, uso um movimento de pêndulo para simular essa movimentação, essa que a câmera corre lateralmente. Também ali, ó, joguei o foco nela, deixei as plantinhas desfocadas no fundo, sujando o quadro e deixando o quadro mais interessante. Percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo e na hora certa. Só então pude relaxar. Pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Ó, pra quem é fã de Parei de B-roll, desejar que a minha vida... né, que eu tava falando do B-roll e tal, que hoje em dia tudo é B-roll, isso aqui é B-roll, ó. E qual aqui o propósito dele, ó? O plano seguinte aqui, o plano das folhas com o sol, ó. Isso é um B-roll, isso é um plano que está fora da narrativa principal. Por que que eu optei por colocar ele ali? Para ele ter um efeito de transição. Então, a Camila, ela estava dentro do condomínio e eu queria fazer eu queria fazer uma transição do condomínio para a rua. Então, a partir desse momento, a Camila está andando na rua. Então, o que que eu fiz para não ficar aquele corte dentro do condomínio e fora do condomínio? E aí fica uma coisa meio sem saber o que está acontecendo. Essa folhinha com o sol é rua, já mostra que tem uma elipse temporal, quer dizer, passou o tempo, ela saiu de dentro do condomínio e está caminhando na rua. Então, ele tem, o B-roll, nesse caso, ele tem esse efeito de transição entre uma cena e outra. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Ó, um plano, eu achei bem bacana esse plano, eu tava na hora, toda a decupagem desse vídeo foi feita na hora, não existiu um planejamento prévio. É o ideal, Marvel? É assim que tu trabalha? Não, é lógico que não. A gente faz esse planejamento antes, a gente faz na pré-produção, mas eu faço isso há quase 20 anos, estou acostumado a fazer. Então a gente estávamos de férias, isso não era um trabalho, era na realidade um vídeo que a gente estava fazendo ali para mostrar o lugar que era super bonito e queria dar uma estética de cinema. Então, esse plano específico, que é um dos que eu mais gosto nesse vídeo, eu estava ali apontando a câmera para ver como é que eu ia enquadrar, a Camila estava esperando, e aí eu fiz um movimento assim, e aí eu vi que a Camila, olhei pelo rabo do olho, eu vi que a Camila estava atrás de mim, eu falei, vem Camila, passa por mim. E aí eu criei uma movimentação contrária à da Camila. Então a Camila passou caminhando em direção ao fundo e eu vim com a câmera recuando. Tava filmando em câmera lenta, então fica bem legal assim. Desisti de querer ter sempre razão e com isso eu errei muito menos vezes. Esse plano aqui é muito interessante. Pessoal, quando a gente está fazendo vídeos e a gente quer dar essa cara cinematográfica, o que eu falei, né? A gente tem que contar histórias. O que um escritor faz quando ele está escrevendo um livro? Quando a gente está lendo um livro, um romance,
que for, né? Tá lendo uma história. O escritor é muito habilidoso, o bom escritor, ele é muito habilidoso em descrever os ambientes. E dessa forma ele compartilha experiências e sensações. E a gente faz o quê? Faz com que a nossa imaginação funcione. Então a gente começa, ele descreve um ambiente e a gente começa a imaginar aquele ambiente e o nosso cérebro é tão louco que a gente começa a sentir aquele ambiente. A gente sente cheiros, sente frio, sente calor, né? Conforme ele vai descrevendo aquilo ali. E o vídeo, Marvel, como é que a gente faz isso? Transporta essa coisa de compartilhar uma experiência, de compartilhar uma sensação, um sentimento em imagem, mostrando isso em detalhes. Aqui é um bom exemplo disso. Eu achei muito legal a textura desse tronco. Ele na realidade, a armação desse trapiche aí, e são esses pequenos troncos assim. E ele tem essa textura de madeira que eu acho linda, assim, né? E aí eu tava com a câmera ali enquadrando, e eu vi aquilo, olhei na câmera, ficou bonito, eu fechei um pouco mais de enquadramento e falei pra Camila, Camila, quando tu vier, tu passa a mão ali, ou coloca a mão, apoia a mão ali, para que a ideia é que tu tá andando pelos lugares e tu tá sentindo aquele lugar. E a pessoa que tá vendo, a pessoa que está assistindo o vídeo, ela passa a sentir aquela textura, aquele detalhe, da mesma forma que quando a gente está lendo um livro. Então isso é importante, fiquem atentos a esse tipo de coisa. Se a gente está fazendo um vídeo de viagem, se a gente está fazendo um vídeo, ou mesmo qualquer tipo de vídeo, um institucional, o que for, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão das sensações, de compartilhar a experiência. Tudo isso faz parte da imersão, de trazer o espectador para dentro do vídeo. Então, vocês vão ver que durante o vídeo a gente vai ter alguns momentos onde a Camila passa a mão nas coisas, e é justamente para isso, para traduzir essas sensações, essas experiências que ela está tendo ali naquela pequena jornada, compartilhar isso com o espectador. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos... Por que eu optei ali? Eu fiz aquela movimentação de câmera saindo da folha, para ter uma movimentação um pouco diferente, deixar sempre a preocupação em deixar o vídeo dinâmico, mais atrativo, e a Camila chega ali, puxa o celular para fazer uma foto, que ela está vendo uma paisagem bonita, beleza, eu podia manter isso no aberto, mas eu fechei, por quê? Porque eu queria mostrar exatamente o que ela estava fazendo, então eu fechei na mão dela, fechei no celular e fiz uma movimentação que levou até o rosto, por quê? Porque o rosto é que transparece a sensação, a emoção, esse tipo de coisa. E vocês veem na expressão dela o que ela estava sentindo no momento. Isso o que é? Compartilhar com o espectador mais uma experiência. O que a gente está fazendo? A gente está contando uma história. São inevitáveis. Esse enquadramento eu achei bem legal. Eu também, sempre nessa busca por achar um enquadramento, eu vi que eu consegui criar um frame, né, e consegui enquadrar ela no vão das treliças ali do trapiche. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Porque é uma jornada. Planinho clássico do gladiador do Ridley Scott, né? O planinho aquele que quando ele chega de volta à Espanha e ele passa a mão, né, nem sei o que é aquilo, que é soja, arroz, sei lá, eu não entendo de planta, mas tipo, naquele capim alto assim. E aí eu vi ali aquela golden hour, né, aquela luz dourada do sol que estava chegando, e falei, pá, esse planinho do gladiador agora vai ser massa. E aí eu pedi para Camila fazer isso, para ela passar. Faz o quê? Ajuda também a transportar o espectador para dentro do vídeo, compartilha uma sensação, uma experiência. E eu conectei no plano seguinte, que é o plano aberto, pedi para ela repetir a ação. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e esse plano se torna amargo. Eu quis fazer ele justamente para isso, porque ela saiu, lembrem que a jornada dela começou lá dentro do apartamento. Então ela estava no apartamento, ela passou pelo condomínio, ela começou a andar na rua e agora ela chegou aonde? Na areia da praia. Quem começou a ver o vídeo, daqui a pouco não sabe onde o vídeo vai terminar. Então eu estou conduzindo a experiência do espectador.
espectador, eu estou conduzindo o olhar do espectador. E agora dei uma grande pista para ele, porque eu mostrei que ela está pisando na areia. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus. E aí eu começo a mostrar. É lógico que eu não queria que aquele cara estivesse ali, que aquele guarda-sol, eu queria um planão massa do sol ali, do mar, e ela chegando. Me arrependo de um plano aqui também, me arrependo desse plano aqui, que eu fiz esse plano da água na areia e o sol brilhando ali. Eu falei, pá, depois que eu olhei, eu pensei assim, pá, imagina o pé da Camila, eu que vinha contando a história através dos passos da Camila, o pé tivesse entrado em quadro ali, né, na beira da praia com a onda vindo assim, teria sido legal. Mas não fiz. Pedras no caminho? Guardo todo. E aí, expressão total, emoção no rosto da Camila, criei uma movimentação suave, né, para mostrar justamente aquele sorriso no rosto, está sendo banhada pelo sol, né? Tudo que está sendo dito por ela também é muito importante. Um dia vou construir um castelo. Esse texto é do Mário Quintana, mas poderia ser meu, poderia ser teu. E aí encerro o vídeo com esse plano que eu achei bem bonito. Vazou até o caniço do pescador ali do lado, mas não tem problema. Então, pessoal, é isso. Né? Eu quis fazer esse vídeo com essa pegada mais cinematográfica justamente para poder compartilhar com vocês algumas técnicas que eu utilizo nos meus vídeos para fazer com que o vídeo tenha essa cara mais de cinema mesmo. Vocês viram que ele está wide, o vídeo, né? Mas ele foi captado dessa forma. Eu poderia ter feito, configurado a sequência da timeline para já ficar wide assim. Eu prefiro fazer assim do que fazer barras, colocar barras em cima, embaixo, barra preta, para deixar essa cara de cinema. Eu prefiro que ele tenha na sua essência, no seu formato mesmo, no seu aspect ratio, essa configuração já. E a Blackmagic, que foi a câmera que eu utilizei para fazer esse vídeo, ela tem a opção de filmar em 4K em 4096 por 1712. Isso, 4K, que a proporção é 2:4:1, 2.4:1. E dessa forma eu consigo filmar em até 75 frames por segundo. Então foi essa a configuração que eu utilizei na Blackmagic. Não usei gimbal, não usei uma lente só, usei a minha Lumix 1235, que inclusive é essa que está filmando agora, que ela é equivalente a 2470. Não usei nenhum tipo de artifício, ou melhor, de nenhum tipo de acessório mecânico, nem tripé não usei, fiz tudo com câmera na mão, né? E isso para mostrar para vocês justamente que quando a gente quer fazer um vídeo mais cinematográfico, assim, tu precisa só ter uma boa técnica de operação de câmera, ter uma boa noção de enquadramentos, tudo que eu ensino no Filmmaker Pro tá tudo lá, aulas de operação de câmera, aulas de câmera na mão, aulas de movimentação de câmera, tá tudo lá. Né? Mas a principal mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é assim, se você não tem uma câmera profissional, se você não tem uma Blackmagic, se você não tem uma Canon, sei lá, 6D, se você não tem uma Sony A7 III, Sony A6500, não tem problema. Faça com o celular, faça com a sua GoPro, não deixe o equipamento limitar o teu talento nem a tua criatividade. Faça com o equipamento que tu tiver. Se tu tiver uma câmera dessas, show, melhor ainda, mas se tu não tiver, não tem problema. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não te esquece de te inscrever no canal, é muito importante, incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Se tiver alguma consideração ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Link da Brasil Box, vou deixar também aqui na descrição do vídeo para que tu possa orçar o teu equipamento. E é isso. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau!